Mais uma vez estamos com o doutor Tiago. Rapaz, é uma novela nessa questão da fundação. Hoje mais outra reunião, né, doutor Tiago. Mas você queria fazer uma pergunta referente à instância, não foi? Então, antes de falarmos do Estado, entrar na fundação, a gente lembra que ficou decidido durante a nossa reunião hoje que o Sindicato dos Médicos vai enviar um documento para a Prefeitura de Estância. Como será esse documento, doutor Tiago? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver aí acompanhando a gente. Você já é da casa, já é praticamente... Isso. E hoje a gente ficou acordado, né, com os gestores do município de Estância, que nós vamos enviar um ofício solicitando que eles modifiquem a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da portaria 56 de 2023, que foi o ato normativo que eles colocaram para regularizar essa situação dos preceptores em Estância. Eles colocaram assim na reunião de que não tinham nenhum intuito de impedir que os preceptores possam se atualizar. Chegamos a um acordo a partir daí da atuação firme e forte do sindicato, inclusive com representantes do município de Estância, médicos também participando dessa reunião, e a gente vai estar amanhã, no máximo, encaminhando esse ofício e mais um ponto resolvido para o sindicato com êxito. Vamos agora a essas reuniões importantes que tivemos hoje, hein, Admiro? Hoje o dia foi reunião de manhã, de tarde, de noite, hein, rapaz? Foi muito produtivo o dia hoje. O Sindicato dos Médicos aí está a 1000 por hora. E a questão da fundação, a gente sabe que é uma situação muito delicada. E todos os sindicatos preocupados com os seus filiados, obviamente que nós, do Sindicato dos Médicos, preocupados com os médicos concursados, com seletistas, estatutários, os médicos que fizeram processo seletivo. E é uma situação que não parece que vai ser resolvida tão rapidamente como a gente gostaria. A gente viu, né, doutor Elton, sua cobrança lá, apertou de um lado, de outro, para ver se a coisa andava, mas parece que o ritmo que a fundação quer, que a turma da gestão quer, é que não vai acontecer no tempo que os sindicatos querem, e sim o tempo deles. Não é isso, doutor Tiago? Só antes de você falar, Tiago usou um exemplo muito bom dessa questão, né, Tiago? Uma regra de 3 simples, o que é que está impedindo, Tiago, na sua concepção de que a gente já tem elementos rápidos? Doutor Elton, vamos explicar que regra de 3 simples você está colocando aí, mas vamos dizer... Ele vai explicar. Vai, Tiago, explica aí, porque Tiago, ele desculpe mais uma vez, doutor Tiago, ele, lá no auditório, ele citou esse exemplo. Pessoal, o que é que está vendo? Então, Tiago, fale, fique à vontade, você use suas palavras. Hoje, nós esperávamos que é uma segunda reunião com diversos sindicatos, diversos servidores lá presentes, e a gente, quem não lembra, no primeiro programa a gente explicou que ficou de se realizar um estudo feito por parte da FHS, da Secretaria Estadual de Saúde, para analisar qual a melhor situação econômica que o Estado estaria, para que a gente pudesse analisar como vamos resolver essa situação dos servidores, que são estatutários, dos concursados seletistas e dos contratados. E a gente o sindicato pediu que eles fizessem um estudo sobre o impacto do que representa essa folha de pagamento da Fundação Hospitalar de Saúde para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a título de a gente entender aquele limite de despesa total com o pessoal que está previsto na LRF. Então, nós esperávamos que hoje fosse apresentado esse número. E o que seria isso? Só para que a gente possa entender aí. Existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o Estado, o município e a União possuem limites de despesa total de gasto com o pessoal. E esses limites não podem ser ultrapassados. A Fundação Hospitalar de Saúde, ela é uma pessoa jurídica, pública, com regime de direito privado. E o Estado, para que vocês entendam, tem um contrato de gestão com a Fundação Hospitalar de Saúde, repassa o recurso e os concursados, os contratados, originalmente, sempre foram
da Fundação Hospitalar de Saúde. E essas pessoas que representam um montante financeiro que, infelizmente, nós não sabemos hoje oficialmente, mas a gente está procurando lá no portal da transparência, temos ideia, mas oficialmente a gente esperava hoje, essa informação não foi dada. E aí a gente não consegue analisar qual é o impacto que vai haver, por exemplo, se nós fizermos uma mudança do regime jurídico da fundação, tornar ela uma fundação pública de regime jurídico de direito público. Isso implica o quê? Implica que essas pessoas que estão no regime jurídico de direito privado, que estão sendo contratadas pela Fundação Hospitalar, todo esse pessoal vai incidir dentro do limite prudencial, dentro do limite do teto de despesa com gasto pessoal. E a gente precisa saber qual é esse valor para a gente calcular uma proporção simples, uma regra de 3. Qual é essa regra de 3 que Elton acabou de dizer? Chegou na sua regra de 3, doutor Elton. Nós vamos pegar esse valor, que é o que representa essa incorporação desse pessoal, dessa folha de pagamento da fundação. Nós vamos pegar o valor total hoje que o Estado tem de despesa com o pessoal, vamos colocar a receita corrente líquida do Estado e vamos fazer o seguinte: a receita corrente líquida do Estado corresponde a 100% do meu limite prudencial. Quanto é que a fundação está? Fundação aqui, X. Faz a regra de 3, faz a conta e calcula. E isso não foi apresentado hoje. Quanto é o percentual da despesa da fundação? E aí o que é que acontece, doutor Gemiro? O doutor Tiago, me permita, mesmo com a cobrança do doutor Elton, a gente viu que o Estado informou que vai trazer em agosto, segundo o cronograma, uma primeira etapa e que depois é que vai trazer assim. Ou seja, a gente está pensando que aí vamos para setembro e esses números que você estava tão ansioso para vê-los agora, parece que vai demorar mais. Exatamente. E o que é que isso acontece? Nós estamos no mesmo ponto que estávamos na reunião passada. Não avançamos absolutamente nada com relação a isso. Então, hoje, vocês que esperavam que a gente pudesse dizer, olha, o limite prudencial é tanto, se a gente absorver esses servidores é possível, não é possível, porque ultrapassa a lei, nós não temos o que dizer, e aquela ideia da Fundação Pública de Regime Jurídico de Direito Público sequer pode ser discutida, porque esse é um passo principal. O que importa é que o sindicato está fazendo todas as demandas necessárias. Hoje, nós solicitamos o quê? Se vocês não conseguem fazer com tanta agilidade, abram as informações, sejam transparentes, coloque aí para todos os sindicatos qual é o valor que a fundação está pagando realmente mensalmente, que nós fazemos os cálculos, nós fazemos as contas, temos capacidade técnica para isso e vamos procurar também pessoas que possam nos ajudar naquilo que a gente não consiga ter um alcance. Então, foi isso hoje, infelizmente, não caminhamos, né, em termos de um passo à frente, e a gente agora também tomou uma deliberação de procurar o Ministério Público Federal, na perspectiva de dialogar com o Ministério Público Federal, que é o autor da ação civil pública, que impede essa prorrogação do contrato de gestão entre o Estado de Sergipe e a Fundação Hospitalar de Saúde. Mas isso parece que vai ficar para agosto, né, por conta da ausência da procuradora. A procuradora se encontrava de férias, a gente já vai, amanhã mesmo, a gente já vai estar entrando em contato, primeiro extraoficial e depois oficialmente enviando o ofício solicitando essa reunião, porque da forma que vai no cronograma que está sendo apresentado, a possível solução ou apresentação de um modelo ficou para dezembro, não foi isso, doutor Elton, salvo engano, e a gente sabe que para resolver essa situação não é só apresentar um modelo, tem que fazer um projeto de lei, provavelmente, tem que caminhar para a Assembleia Legislativa, tem que ter o debate da Assembleia Legislativa, a aprovação desse projeto de lei, para a gente garantir o emprego e o trabalho dessas pessoas. E dezembro, o que é que acontece aqui no Estado, doutor Elton? Férias. Foi isso que foi discutido lá. Inclusive, na minha fala, eu pedi a data máxima vênia, que o jurídico que estava lá, porque eu discordei. Falou bonito, hein? Isso eu copiei. Gabi fica rindo. Mas, enfim, nós pedimos
licença, pedimos com todo respeito, discordamos desse calendário longo que o Estado colocou, dando como prazo dezembro para o Estado, porque é final de ano, as festas de final de ano. Janeiro tem um recesso legislativo. Fevereiro, carnaval, ou seja, vão discutir conosco apenas em março. Então, a gente pediu agilidade, que eu até citei lá que eu joguei xadrez, e quando a gente joga xadrez, a gente não pensa só em um lance futuro. A gente pensa no lance futuro, no que o adversário vai jogar e quais as perspectivas que nós teremos. Ou seja, se a fundação tem um projeto em transformar em fundação estatal de direito público e tiver viabilidade, plano A, B e C leva para os sindicatos, inclusive já com as propostas jurídicas. Se não pode, por causa da lei de responsabilidade fiscal, plano A, B e C, e traz para os sindicatos discutir, para a gente não ficar. Agosto traz o estudo, da LRF. Primeira etapa. Segunda etapa com os estatutos. Gente, isso é enrolar. Desculpe o termo, eu sei que são profissionais, são pessoas que estão trabalhando ali, mas agilidade para que o problema seja resolvido e que nós não percamos tempo, que nós poderíamos, inclusive, estar discutindo propostas para melhorar a saúde pública, a gente está discutindo e deixando os funcionários psicologicamente abalados, porque a incerteza de se continuarão ou não trabalhando, isso é prejudicial ao serviço. Então, nós já vimos hoje, né, uma manifestação lá. Vários trabalhadores indignados com a situação. Então, a gente pede aos nossos colegas do jurídico, aos assessores das comissões, que a gente agilize o processo de negociação e para que a gente possa fluir esse debate. E vai ter Assembleia Unificada já, né, doutor Elton? A Assembleia Unificada já para o próximo dia 8, pela manhã, às 8 horas da manhã, lá no Sindicato dos Médicos. A gente vai lançar o edital, Dona Mércia está aqui, já está ligada, antenada, vai fazer o edital, vai deixar com você. Então, para a gente concluir, pessoal, que o tempo já avançou, doutor Tiago, mais uma vez a honra tê-lo conosco. Doutor Agemiro,